Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. O presidente Lula me convocou para a importante missão de cuidar da educação do Brasil, com escolas mais atrativas, tempo integral, conectividade e alfabetização na idade certa. Retomamos obras paralisadas em todos os estados, estamos fortalecendo nossas universidades e renegociando as dívidas dos estudantes do FIES. O que eu quero é que cada criança e cada jovem desse país tenha direito às oportunidades que nós já trouxemos para o nosso Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. Estou no PT há mais de 30 anos e como prefeita de Fortaleza, reeleita no primeiro turno, promovemos ações para melhorar a vida de todo o nosso povo. Sigo e seguirei firme na nossa missão de cuidar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar e lutar no Senado pelo povo cearense. Juntas, podemos garantir a representatividade e os direitos das mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. No Parlamento, nossa missão é estar do seu lado. O PT é a sua voz na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Os deputados do PT ajudam a cuidar das pessoas para o Ceará avançar. Nossa bancada junta a força e a vontade de cada cearense. Por causa de você, o PT faz bem para o Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. Nós, deputadas do PT, estamos juntas na luta pelo direito das mulheres na política. Aqui na Assembleia, criamos e presidimos a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero. Não aceitamos a violência contra nós. Precisamos cada vez mais de mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. Em 2023, assumi uma das mais importantes tarefas da minha vida pública: liderar o governo Lula e, com ele, reconstruirmos o Brasil. O Brasil voltou, a democracia voltou, os programas sociais voltaram, o salário mínimo, a renda, tudo está melhorando. E com o Lula, Camilo e Elmano, nós vamos fazer muito mais pelo Ceará e pelo Brasil. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. Com Lula, voltou o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e as políticas públicas necessárias para a população. Com Camilo governador, cuidamos das pessoas, seguimos melhorando na educação e superamos a pandemia com vacina e atendimento. Com Elmano, o mutirão de cirurgias tira milhares da fila e o Pacto Ceará Sem Fome avança. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT e antes de chamar a minha convidada de hoje, não deixe de comentar aqui quem você gostaria de ver no nosso TBT do PT. E eu já estou ao lado da minha convidada dessa quinta-feira, a irmã Cleide, assim como ela é conhecida, que eu, além de conhecer a sua história, né, eu tenho certeza que a maioria dos nossos militantes já conhece, mas eu vou ter a oportunidade de conhecer agora, então será um grande prazer. Seja bem-vinda ao TBT, irmã Cleide. Obrigada, né? Quero dar um bom dia especialmente com uma estrela bem brilhante, né, a todos os nossos petistas desse país, principalmente do Ceará e da Paraíba, né, que são dois estados que têm uma história mais profunda e mais vivenciada, mas principalmente o Ceará, que aqui é onde eu fui filiada, ainda continuo filiada, e tenho assim, uma alegria muito grande de estar aqui nesse programa, principalmente com a Choroense, onde eu experimentei a vida de parlamentar municipal, onde também disputei a prefeitura, né? Então, estou aqui muito à vontade e quero dizer para você que já vou agradecendo essa oportunidade.
Olha aí, como ela mesmo já falou, tive a grata alegria de saber que ela também teve sua trajetória política marcada ali no Choró. A gente tem a família do meu pai, já conversamos aqui um pouquinho. Então, eu gostaria que realmente você se apresentasse aqui para os nossos telespectadores. Quem é a irmã Cleide? Por que é conhecida a irmã Cleide? O que é que a irmã Cleide faz? Bom, eu acho que todas as pessoas que me conhecem, né, principalmente desse estado, né, que é grande, é de um povo muito hospitaleiro. Eu cheguei no estado do Ceará, foi em 1977, quando eu concluí o curso de Direito na Paraíba. Era professora de Biologia, de Ciências Físicas e Biológicas, lá em vários colégios em Sousa, na Paraíba. E quando eu concluí o curso de Direito, o Dom Fragoso me convidou para trabalhar na Diocese de Crateús, né? E então eu deixei a educação, né, que era através dos colégios e tudo, toda aquela juventude. Me custou bastante lágrimas, né, na estrada, mas eu soube que iria atravessar uma maneira de missionar junto com trabalhadores e trabalhadoras da terra, né? Deixei a educação nas escolas e vim para o Crateús, começando em Parambu. E foi muito interessante porque eu fui... quando eu saí de casa para ser religiosa, eu morava em Alexandria. E então eu terminei o primeiro grau, e nesse tempo era o ginásio normal. E meu pai sonhava demais de que a filha dele, a primeira filha, tornasse professora para poder ganhar um dinheirinho e ajudar na economia familiar, porque a gente era uma família pobre. Meu pai era agricultor em terras de outros, não é? Minha mãe era professora de escola isolada no interior. Então, com 17 anos, eu fugi para poder ser religiosa e fui lá no ICO, no Colégio Senhor do Bonfim, e eu comecei minha formação para ser consagrada na vida religiosa nas Filhas de Santa Teresa. E daí eu fiz o primeiro pedagógico em ICO, o segundo no Crato, lá no Santa Teresa, e o terceiro foi no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Sousa. E daí eu fiz minha carreira profissional como professora e fiz também a carreira como advogada. Aí, então, como advogada, eu vim fazer toda a experiência de uma iniciante da advocacia no estado do Ceará, lá em Parambu, fazendo parte de uma equipe paroquial. Eu já estava consagrada, tinha feito meus votos, né, nas missionárias diocesanas, e aí eu comecei uma experiência muito interessante. Eu vou registrar isso porque é uma coisa assim, muito importante. Então, a gente sair de sombra dos colégios e da casa da gente e chegar numa terra desconhecida, numa área de trabalho desconhecida também da minha parte, e eu comecei a fazer o trabalho pastoral junto ao povo do campo. E daí nós começamos a fazer as caminhadas a pé, ninguém tinha carro, e eram longas estradas, às vezes de muito sol quente, mas eu andava e tinha muita sede, e eu dizia para a irmã, se está longe ainda a comunidade? Ela dizia, bem ali. Né? Então, eu fiz uma trajetória ali muito interessante, porque nós fizemos uma experiência junto a uma fazenda chamada Fagundes, que foi a primeira experiência da luta pela reforma agrária, foi a Fazenda Fagundes, que hoje é um assentamento da reforma agrária. E os poceiros da Serra do Parambu, eles subiam, o pessoal que morava em Parambu, naquelas comunidades circunvizinhas, subia a Serra Grande para poder trabalhar lá acima, que eram terras devolutas. E lá eles fizeram todo um trabalho de plantar feijão, plantar milho, mandioca. Lá eles produziam muito feijão e muita mandioca para farinha e goma, que eles vendiam no comércio nas cidades de Parambu, de Pio IX e também Itauá, né? E então começou uma trajetória muito interessante, que foi o Jaime Aquino, né, que era o grande produtor de castanha, né, para exportação. Então, a monocultura era de caju, né, cajueiros, e começou a fazer a grilagem em cima daquela serra, e achava pouco de que as terras, os milhares de hectares que ele já tinha de plantação de cajueiro, ele começou a entrar nas serras, inclusive chegando nas áreas onde os trabalhadores estavam produzindo, não é?
E então foi um conflito e foi uma experiência como advogada, né, muito interessante. Por quê? Porque ali eu tinha que exercer o direito agrário, começando dos estatutos da terra, porque toda aquela gente ela trabalhava nas terras alheias pagando de meia. E, no entanto, eles fizeram o seguinte, começaram lá, era a terra devoluta, e com a entrada da grilagem, então, houve um conflito muito grande. E eu queria partilhar aqui com todos os ouvintes, né, e principalmente o nosso partido, como foi interessante. Eu dormia em locas de pedra, a gente armava as redes, era coisa interessante, era um pau, ele botava, pega numa pedra embaixo, outra em cima, e a gente armava as redes. Eu era a única mulher no meio daqueles trabalhadores rurais, dormindo naquelas locas de pedra, e o fogo que se fazia era para espantar o frio e as onças. E então, o meu trabalho era orientá-los pela lei, como é que a lei podia ajudá-los. E eu fazia parte da CPT e também da CPT nacional. Nessa época, estava somente a CPT diocesana, de Crateús, não tinha ainda regional. Então, o que é que eu fiz? Aí eu comecei a orientá-los, né, o que a lei podia ajudá-los, e a instrução que eu dava era num chão batido, e o cabo da enxada era o giz que fazia os riscos dos números dos artigos da lei, que protegia a posse da terra, e todos eles, eram 40 homens, né? E só tinha Dona Maria, mulher, para fazer a cozinha, né, da comida. E então, o que era que acontecia? Aí eu fazia tudo para que eles decorassem os artigos de lei, porque, quando eu não estivesse lá, os advogados do grileiro chegassem, eles, inclusive, sabiam se defender, dizer, não, o artigo tal nos defende, né? E, então, nós também traçávamos algumas estratégias de luta que não fosse identificado como a questão de que eles tinham feito aquilo. Aí eles começavam a fazer as cercas, onde tinham o cercado deles das roças, e, então, um belo dia, eles vieram derrubar a cerca, né, que disse que queriam fazer a derruba da cerca, e, então, aí os trabalhadores defendiam que era que eles tinham feito. Mas, quando era a cerca do lado do patrão, aí apareciam as ventanias à noite para derrubar essas cercas. Tinha que conservar, eles defendiam as cercas que eles faziam para proteger as plantações deles, mas também tinha outras cercas que apareciam, que não eram eles que faziam, mas era justamente o grileiro, fazia aquelas cercas e aparecia a ventania. E daí engrossou bastante os conflitos lá. Em resumo, foi uma luta grande, ainda hoje tem, mas hoje tem 3 povoados. No mês de julho do ano passado, eu fui visitar os 3 povoados e foi uma alegria muito grande, emoções, as memórias que foram resgatando naquelas famílias ainda que são sobreviventes, mas eles orientaram também os seus filhos, que é muito interessante isso, orientaram os seus filhos para defender. E apareceu recentemente os topógrafos querendo fazer a topografia, dizendo que as terras não eram deles, né? Porque, no decorrer do conflito, houve um acordo de liberar 13 mil hectares para eles. Por isso que tem os 13 povoados, né, garantidos pela lei, porque foi feito um acordo judicialmente. Então, inicialmente, foi uma experiência muito rica que eu tive como advogada recém-formada, né, foi lutar e defender aqueles poceiros. E hoje eu encontro, como você, né, filhos de poceiros já formados, professores, coordenando os colégios, né? Então, aquilo foi uma coisa assim, julho do ano passado, para mim foi um fortalecimento muito grande. Quanto tempo que a senhora passou lá nessas terras? Nessas terras eu passei em Parambu 1 ano, depois o Dom Fragoso e a equipe diocesana me transferiu para Nova Russas, mas ficou a CPT, eu era coordenadora da CPT, a coordenação da CPT e a equipe paroquial continuou a luta, né, mas as orientações sempre jurídicas eram minha, como advogada da diocese. Então, em Nova Russas, foi muito interessante que lá nós atravessamos também uma experiência muito boa, porque foi 5 anos de seca, 79 a 83, que o Nordeste todo, né, sofreu esse momento de seca. E nessa seca houve assim, muitas mortes de fome, né? E então o Betinho veio dar uma assessoria a todo o regional do Nordeste 1, que foi em Canidé.
E o Betinho conheceu toda aquela realidade, né, do Nordeste, plantado dentro aqui do Ceará. Ele visitou, inclusive, as estradinhas que tinham as cruzes de crianças que morriam de fome, enterradas nas beiras da estrada. Quando ele viu aquilo, ele ficou apavorado e propôs a todo o regional que se fizesse um levantamento no Nordeste, trabalhasse com todos os outros bispos, né, fazer o levantamento de quem tinha morrido de fome, porque ali já caracterizava um genocídio. Né? E, então, esse genocídio, eu fiz parte desse levantamento junto com toda a turma das CPTs, né, regionais, e formamos uma equipe muito interessante. E é bom registrar isso, porque nós fizemos um levantamento todo mundo fazendo levantamento, nós criamos uma equipe, era o Betinho, eu, na CPT do Ceará, e tinha mais 3 membros da Bahia e também da região da parte nacional. E nós escrevemos O Genocídio do Nordeste, um livro. Nós fizemos uma tiragem de 1000 volumes nessa época, exemplares. E eu abrindo essa semana, nós temos, vocês podem encontrar no Google, que só botar o Genocídio do Nordeste, 1979 a 83, que vocês encontram esse exemplar, e é bom vocês imprimirem, porque é uma história muito interessante. E daí, quando o Lula assumiu o primeiro governo que foi criado, o Fome Zero, o Betinho foi o mentor, né, o orientador, né, da equipe que elaborou o projeto de governo de Lula, né, Fome Zero. Então, surgiu justamente da iniciativa do que aconteceu aqui no Ceará, em Canidé, com a luz que o Betinho teve e nos ajudou muito a compreender. E foi interessante, gente, que nós conseguimos que as famílias registrassem, e chegamos a registrar 5.000 mortos de fome nessa seca. E nós registramos, os familiares registraram na Romaria da Terra, em Canidé, numa cruz grande ali atrás da Basílica. Infelizmente, essa cruz, quando foram fazer aquela cobertura, aquela cruz tiraram e não conservaram a história, e imortalizando aqueles que realmente eram os culpados. Era o governo, na época, né, porque tinha aquelas frentes de emergência, era só paliativo, né, e eu, que fazia parte da equipe paroquial, né, trabalhando com todo o pessoal, as mulheres resolveram vir também querer o alistamento na bolsa, na emergência, mas acontece que não alistava, era só o pai de família, era 15 cruzeiros, cruzado era cruzeiro, não me lembro mais da moeda, e eu paguei o preço alto, porque as mulheres vieram, mais de 2.000 mulheres, chegaram em Nova Rússia e ocuparam Nova Russas, e os grandes de lá me acusaram que era eu que tinha incitado e não a fome. Né? E aí eu paguei ainda um processo de 6 anos, né, acusada que tinha sido eu que tinha provocado aquela invasão, ele chamava invasão, né? Mas as mulheres vieram para reivindicar o direito de alistamento pela Sudene, e daí veio todo um desenrolar de uma construção de base, que eu vou falar sobre como é que nós construímos o Partido dos Trabalhadores dentro, nas comunidades de base e também na base dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Já citou aí o presidente Lula. A irmã Cleide é uma das fundadoras do nosso partido, tanto que foi um nome, a Ivanilde fez questão de trazer, o seu Almeida falando, tem que trazer a irmã Cleide. Então, aproveitamos a oportunidade que ela está aqui no nosso Ceará, no nosso estado aqui em Fortaleza. Então, pode falar para a gente de como foi participar da fundação do partido e construir essa base, principalmente fortalecendo isso no campo. Olha, foi muito interessante. Eu, toda a vida, eu tive assim um espírito assim de coerência, juntando o evangelho e a prática. Isso, para mim, por exemplo, quando eu quis ser religiosa, foi partindo de uma seca de 58. Eu era adolescente, começando a minha adolescência. E os trabalhadores vieram a Alexandria, que eu morava lá e estudava, fazendo o primário ainda. E então, o que é que acontece? Os trabalhadores, aí, então, Totinha era o prefeito, e eu ajudei a Toinha, a esposa dele, a fazer, né, o sopão com pão, e eu distribuindo, mas eu gostava de conversar, e eu conversando com eles e tudo, todos maltrapilhos, e eu
ouvi aqueles depoimentos, dali surgiu toda a minha força, né, de que tivesse realmente a vida consagrada a serviço da justiça social. Então, quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, eu nunca me envolvi assim de partido. Eu, adolescente mesmo, lá em Alexandria, eu tinha minhas torcidas, meu tio, que eu estudava na casa dele, ele era político, era cabo eleitoral dos políticos de lá, e eu pegava um tamborete, né, ia para uma calçada lá de uma esquina da farmácia e fazia discurso, né, estimulando, né, subir para uma coisa assim, estimulando a população a participar dos comícios dos candidatos que eu torcia, né? Então, eu tinha muito isso no sangue, e quando chega a vez do Partido dos Trabalhadores, que foi criado em 1980, então, eu já muito engajada, tanto na pastoral diocesana, na pastoral paroquial, como também na CPT nacional. Eu fiz parte 2 gestões, 8 anos na coordenação nacional da CPT, né? Então, eu tive assim, uma consolidação de minha formação na teologia da libertação, meus grandes inspiradores, primeiro Jesus Cristo, e também, né, foi com Pedro Causadalga, foi com o Dom Fragoso, foi com o Dom Aloysio Loscheider, né, foi com o Dom Tomás Balduino, foi com o Dom Francisco, foi com o Dom José, né, o Dom Moacir Greque. Então, são bispos que muito me iluminaram também, porque eu trabalhei e caminhei com eles, então consolidou muito. E quando chega 1980, que ainda estávamos na seca do Nordeste, com a grande fome, o Tasso Gereissati era o governador das mudanças aqui, fomos muitas vezes para o embate sobre as cestas que chegavam nas comunidades. Então, quando chega o Partido dos Trabalhadores, então foi um despertar muito grande, foi na Praça da Catedral de Crateús, que o Américo Barreiro foi o primeiro candidato a governador. Eu nunca esqueci daquele momento. E quem estava lá, eu, Luzia, éramos 20 pessoas com a equipe de Américo Barreira, que estávamos no comício. 20 pessoas contando com a equipe dele, e o palanque eram os bancos da praça, ele falando, e nós sentados naqueles bancos ali em torno. E eu despertei automaticamente a me consagrar à política de um partido também, né? Não era, porque eu achava muito visível que Jesus Cristo ele foi um grande político revolucionário nas bases onde ele viveu, e ele veio cumprir o papel dele como filho de Deus, né? Então, eu tive toda essa compreensão. E, naquele momento, eu disse, eu vou me tornar uma afiliada ao Partido dos Trabalhadores. Mas eu ainda demorei um tempo. Não me lembro bem quando foi que eu resolvi fazer a carteirinha, né? Mas, como militante, eu comecei naquele dia, decidi naquele dia, e, graças a Deus, o Dom Fragoso nunca disse nada, nunca reclamou, não é? E então eu fazia o trabalho, e quando nós começamos a fazer as campanhas, era tão engraçado para poder marcar a existência do partido, aí fomos criando as comissões provisórias e etc, e fomos fazendo, e candidatava as pessoas assim já com um engajamento forte. Eu me lembro muito bem de Crateús, quando, em 1988, a Lucinha Ferreira, né, ela candidatou-se a prefeita de Crateús, tirou 600 e poucos votos, né? Mas nós marcamos ali a posição. E em Nova Russas, eu me lembro que Antônio Maria, que ainda hoje está lá no assentamento em Nova Russas, Antônio Maria se candidatou a prefeito. Eu não estou lembrada, mas na minha cabeça parece que foi 27 votos. 27 votos. E a gente cantava, saía também os candidatos a vereador, né? Aí pingava 2, 3 votos, mas nós fomos construindo com toda. E era interessante. A Tarcísia era assistente social, e nós demos certo no trabalho, porque eu, como advogada, ela assistente social, que ela morava na França, casou-se com um padre que era de Itauá, francês, Gabi, e então foi para a França, lá teve os 2 filhos, e veio, o Dom Fragoso chamou para vir trabalhar em Crateús. E quando eles chegaram, foi muito interessante, que deu certo, né? Então, nós ficamos trabalhando nas bases e tudo. Quando eu fui processada, ela fez tudo para mobilizar o máximo de mulheres,
A Maria Luísa era deputada dessa época e a gente trabalhava muito em sintonia. E então, o que é que acontece? Aí nós começamos a fazer um trabalho nas bases do campo. É impressionante quando o Lula resolveu se candidatar, não é? Que a gente chegava a fazer reuniões nas comunidades, as animadoras, os animadores, todos trabalhados dentro de uma teologia da libertação, de uma igreja viva, o evangelho e vida, fé e vida, que a gente ligava, mas dizia assim, não, a gente vai votar em Lula, não, que é um trabalhador como nós, é pobre como nós. Não é? Então, isso foi uma coisa assim muito... Aí o líder político lá, né, fazia uma divulgação que se o Lula fosse eleito, o PT fosse eleito, aí as aposentadorias, os velhos não iam mais ter direito, porque ia dar injeção naquele canto, né, que todo mundo sabe, aquele ponto frágil da gente e tudo, que ia matar com injeção e ninguém mais ia ganhar e nem ia mais se aposentar. Então, daí, o que é que acontece? Para poder a gente desfazer isso, mas não entrava na cabeça deles, não. Mas, assim, a gente foi insistindo e mostrando, tentando envolver, né, nessas candidaturas pobres e simples, simbólicas, que era como uma simbologia. Né? Mas, mesmo assim, a gente foi construindo e foi fazendo capacitação. Eu me lembro que a gente fez assim, várias reuniões para poder ligar a fé e vida e a política no dia a dia de todos. Né? Porque o termo político afasta muitas pessoas, porque é como se fosse uma coisa que não serve para... E a gente mostrava a questão política, uma ação política a partir de dentro de casa. Toda ação do cidadão é uma ação política. Se você organiza uma casa, a mãe de família cuida de criar os filhos, os pais trabalhando para sustentar, então é ação política. Então, a gente foi ajudando a consolidar essa formação, porque isso, gente, eu queria dizer para vocês, precisa paciência, né? Paciência histórica. Né? Então, nós fomos fazendo isso e aconteceu de que foi avançando. Quando eu passei os quase 10 anos na Diocese de Crateús, eu ajudava muito a Diocese de Quixadá. O Dom Rufino, sempre nos conflitos, ele me chamava. Por exemplo, quando aconteceu a morte do pistoleiro lá, foram 19 agricultores envolvidos, né? Foi um tipo de rixa que aconteceu, ele foi todo cheio de bala, de revólver e cartucheira cheia, e os trabalhadores tinham as suas... Foi até através de um quintal que ele desmanchou e fizeram a ramagem de novo. Quando estava fazendo a ramagem, o pistoleiro foi para poder enfrentar os trabalhadores. E lá aconteceu a morte do pistoleiro. Né? Então, Dom Rufino, eu estava em casa, muito na Paraíba, estava descansando, porque eu estava com uma estafa muito grande, muito trabalho. Aí, Dom Rufino me liga, eu tive que sair de lá para vir mais o Pinheiro orientar e ir para a primeira oitiva na polícia. Foi eu e Pinheiro que acompanhamos os 19 lá de Monte Castelo, que é a sua terra, né? Então, a gente fez um trabalho muito interessante lá no Sertão Central, e de lá, como o partido já estava bem... Nós fomos organizar o partido em Choró. O Choró era distrito de Quixadá. Aí, Tarcísia e eu e a irmã Tereza, nós formamos uma equipe. Aí estava na construção do centro de treinamento, do centro comunitário que nós tivemos lá de Choró, para poder capacitar os filhos e os pais e mães de agricultores. Né? Tinha uma vez no ano, né, que era no mês de julho, a gente fazia 15 dias de todos internados lá dentro, era tempo integral, cada um aprendia 3 profissões. Era através do artesanato, era através da eletricidade, através da carpintaria, etc. Então, ali a gente, às vezes, eram 120 jovens. Né? E dali foi consolidando toda uma força de base e formamos o diretório do Partido dos Trabalhadores. E quando aconteceu a eleição municipal, que agora eu não estou lembrada, mas é importante que vocês registrem isso na história dos 44 anos do PT, que nós fizemos uma reunião dos trabalhadores e trabalhadoras e decidiram candidatar um agricultor a vereador de Quixadá.
né? E então nós fizemos uma organização dos trabalhadores para fazer de casa em casa a campanha. Foram 20 articuladores de base. Esses articuladores de base tinham de instrumento apenas 2 bicicletas que nós pedimos a uns amigos da França. Eles mandaram o dinheiro, nós compramos 2 bicicletas. Aí, então, ia 2, um na garupa e outro pedalando. E os outros eram a pé. Eu não sei quantas sandalinhas daquelas de pneu que eles gastaram de andar o Choró todo, de casa em casa, fazendo campanha para o Antônio Ayrton Leôncio de Moura, que foi o primeiro agricultor, vereador, né, do estado do Ceará, né, e do Nordeste brasileiro, né, que foi eleito vereador de uma cidade importante como Quixadá, Sertão Central. E então era nas urnas, não tinha a eletrônica ainda não. Aí então nós fomos assistir a apuração. Foi lá na prefeitura, né, de Quixadá, que foi a apuração. E o Miguel era bancário do Banco do Brasil, estava disputando também uma vaga pelo PT, né? E então o Miguel, em certa posição, disse assim, chegava para a gente e dizia assim: está acabando de apurar as urnas, que são meus setores, e eu tenho a impressão que esse Antônio Ayrton vai me derrubar. Quando chegar às urnas do Choró, ele me derruba. E dito e feito. Quando chegou a apurar as urnas do Choró, aí o Antônio Ayrton passou à frente do Miguel e foi eleito vereador do Quixadá. E daí a gente foi... Tarcísia ia todos os dias de sessão, que tinha uma vez por semana, ela saía daqui de Fortaleza de ônibus para poder assessorar o Ayrton sendo vereador, porque era tudo cobra criada, né? Era latifundiário, era empresário, era tudo gentona, e o pobre do Antônio Ayrton, né? Com pouca escolaridade, né, do Partido dos Trabalhadores, que já era uma rejeição danada, porque pelo programa da gente, do partido, o partido sempre ele foi desafiador. Foi sempre. Por quê? Porque dentro do nosso programa de governo era clara e evidente a questão da inclusão de todos e todas, né? E daí o pobre do Antônio Ayrton, se não fosse a Tarcísia dar essa assessoria permanente, ele não tinha resistido os embates lá dentro. Mas a Tarcísia ficava, escrevia, né, a forma dele se pronunciar, as coisas, as propostas, e também de combater determinados ataques que vinham do outro lado, né? Então, ele foi... Os 4 anos que ele passou em Quixadá, porque depois o Choró se tornou município, porque a gente era ligado era o distrito ligado a Quixadá. Aí depois nós tornamos município e ele foi eleito, o segundo mandato já foi por Choró, né? Aí então, quando chegou no segundo mandato, que eu também quero chamar a atenção de que a formação que o partido deve ter é a formação permanente nos seus quadros, para poder ajudar a evitar com que alguém que chega ao que Antônio Ayrton chegou não se corromper. Infelizmente, quando chegamos a Choró, né, na eleição da direção, então, infelizmente, nós tomamos conhecimento de algumas práticas que não foi da formação que foi dada pelo partido e por nós da pastoral, né? Então, infelizmente, aí ele depois rompeu, desconheceu todos aqueles 20 articuladores, né? Ele se achou de tal maneira uma potência, e quando foi na outra eleição ele caiu, né? E o partido teve um cuidado, né? Todo mundo, quando se encontrou, disse: é bom a senhora se candidatar para ver se salva o partido, a vaga do partido. Aí foi quando eu me candidatei. A senhora recorda o ano que se candidatou lá? Não, mas foi no comecinho de 2000, foi 96. 96, não foi? Você viu aí? Pronto. 96, foi muito bem. Aí, então, eu ganhei, né? Aí, então, ficou... Aí, eles iam todas as sessões, os articuladores. E todo ordenado de vereadora, nunca usei um tostão para mim, de maneira nenhuma. Foi a serviço.
Então, se fazia o planejamento com as bases, o que era a necessidade de atingir a população. Era casa, era reforma de casa, às vezes era um transporte de coisa. Então, todo o dinheiro que eu ganhei os 4 anos de vereadora foi para servir. Quem tiver ainda nas suas casas, reformado ainda nesse tempo, ainda se lembra. Né? Ainda se lembra, eu tenho certeza que se lembra. E daí a gente fez o mandato, e quando foi no segundo, eu fui a terceira mais bem votada, para você ver o que é a armadilha das forças políticas de poder. Então, o que é que aconteceu? Eu fui a terceira mais bem votada no Choró, perdi por 5 votos da legenda. E todo mundo disse que isso foi uma armação. Né? Vibraram muito, porque perdi a vaga justamente pela a questão da cota do partido. Né? Então, aí assim, aí eu perdi, mas aí eu fiquei como secretária eu continuei ajudando o partido. Nós fizemos coligação com o que foi eleito, que foi o filho de Valdir, né? E então eu fiquei atendendo ao fórum, toda a parte fiquei ligada à Secretaria de Ação Social, que era a esposa do filho do Valdir, né? Aí, então, eu fiquei... Aí, o atendimento no fórum... Aí, foi criado o fórum lá em Choró, e só sei que eu tinha mais de 70 processos, tudo na gratuidade. Tudo na gratuidade. Então, quando foi nas eleições municipais seguintes, aí os trabalhadores disseram que eu devia me candidatar a prefeita. Eu inventei de fazer o papel de aceitar, mas a gente sem recurso, e os outros tinham recurso de tal maneira que quando o filho de Dona Iraci, o genro, irmã Cleide, quanto foi que a senhora gastou? Que eu disse, ele disse, isso a gente gastava no jantar. Numa caminhada de moto à tardinha. Né? Então, eles gastaram 1 milhão e tanto cada um, tanto do prefeito como o outro, que a Dona Iraci tinha sido, o marido dela foi o primeiro prefeito. Né? Aí, então, no caso, aí eu fiquei em terceiro lugar, mas nós apontamos assim, nós criamos todo o programa de governo, criei nas bases. E eu me lembro, isso é muito importante também destacar, que quando eu fui fazer uma reunião em Monte Castelo, mas o padre Moacir, que fomos 2 lutadores para que aquela terra fosse desapropriada em favor das famílias. Então, fizemos, e eu nunca me esqueço de um companheiro. Né? Aí, todo mundo, quando o padre Moacir fez a colocação, eu como candidato, e a gente estava ali para fazer o programa de governo, o que é que eles esperavam de eu sendo eleito. Aí, levantou a cabecinha assim e disse assim, a irmã Cleide tem tudo. A experiência que nós temos com ela aqui é justamente uma experiência muito importante, porque foi quem ajudou. Mas ela não tem dinheiro. Né? Então, as outras tinham dinheiro para comprar os votos, e era muito tijolo, era muita coisa. Né? E outra experiência rica também foi no início, que o Guimarães saiu candidato a federal, isso antes de eu chegar antes de ir para Choró. Aí, então, eu me candidatei, eu ainda estava em Crateús. Aí, então, eu me candidatei a deputado estadual e o Guimarães federal, fizemos dobradinha. E o carro que a gente usava era do Gabi. Né? Aí, então, do Gabi. Aí, eu sei que a gente fez essa campanha, foi muito interessante. Aí, antes eu decidi candidatar, aí, então, eu fui falar com o Dom Aloísio. Aí o Dom Aloísio só me chamava Santinha. Ele disse, Santinha, você pode aceitar para ajudar o partido que está começando. Aí, Santinha vai ajudar um que tiver mais condições e tudo mais, mas, Santinha, não espere que os trabalhadores que você dedicou a vida toda vão querer votar em você, que você não tem dinheiro, não tem recurso nenhum. Mas, mesmo assim, aí a Luziane, por exemplo, ela não era professora, não, era ainda estudante.
ela ajudou muito na universidade. Aqui em Fortaleza, se eu tivesse aparecido nas universidades, eu acho que eu tinha tirado muito voto, porque sem nem eu aparecer, ela anunciou, eu tirei 600 e tantos votos. Eu sei que, em resumo, eu tirei quase 4.000 votos, aí deu para entrar o primeiro, né, do PT na Assembleia. Então, deu a sua primeira experiência política ali ao lado do Guimarães como deputado estadual. E o Guimarães, por exemplo, nós sem nenhuma condição, mas fazendo a campanha de casa em casa. O Guimarães andando de garupa de moto, pilotado por mulher lá na Nova Russas, né? As crocheteiras, ele se lembra disso tudo. Mas foi uma construção assim, muito importante que hoje eu digo para vocês. Né? Me sinto muito feliz, eu nunca vacilei de apoiar o PT, com suas fragilidades, muitas vezes, da gente ter dificuldade financeira, mas nunca isso me enfraqueceu, não. Toda a vida fui fortalecida nesse sentido. Aí foi indo, aí fomos conquistando espaço, até que, enfim, elegemos Lula pela primeira vez, depois de 3 derrotas, né? Mas nós elegemos. E, na verdade, nós tivemos, assim, uma experiência de inclusão social, o pobre no orçamento. E eu digo que, depois dos seus 2 mandatos, elegeu uma mulher pela primeira vez no país. Né? E, então, essa mulher sem o tipo de Dilma Rousseff, porque eu me orgulho muito que... Tanto é que, no meu quarto, lá em João Pessoa, tem a foto oficial de Lula de um lado e a foto de Dilma do outro lado, a oficial. Né? Porque, para mim, são 2 pessoas que eu admiro muito pela sua firmeza, pela sua garra. A Dilma foi impeachmentada, não foi por outra coisa, foi pela honestidade, a forma séria que ela... Sempre o seu caráter foi de muita seriedade, né? E não se curvou adiante de chantagem, né? dessa gente que, infelizmente, as pessoas ainda não sabem escolher os seus parlamentares. São poucos que sabem como escolher seus parlamentares. Então, o que é que acontece? Eu tenho um fortalecimento muito grande de ter tido essa experiência, tanto do Lula como presidente, 2 gestões. A Dilma, no segundo, não teve condição. Eu participei de ocupações em Brasília, na questão do impeachment da Dilma. Eu passei lá 2 semanas ocupando o Senado, ocupando a Câmara, ocupando o Supremo Tribunal Federal, ocupando aquela Praça dos 3 Poderes, na frente do Palácio. Né? A gente fazia as ocupações e, na última reunião que nós tivemos, que ela fez para poder dar um balanço lá no Palácio sobre a questão da educação, eu estava lá pertinho dela, não é? E, então, quando ela foi saindo, tinha um jovem que é lá de São Miguel, município de Quixeramobim, que tinha sido formado justamente com o programa de governo de Lula e Dilma, né, no exterior. E, então, esse jovem estava lá também e queria agradecer a Dilma por ser doutor, né, por causa do programa de governo. Então, ele me pediu que eu fizesse ele chegar a Dilma. E todo mundo frechou em cima e não dava. Aí, o pessoal vendo que eu já estava uma certa idade. Aí um segurança disse: a senhora não vai, que a senhora vai ser esmagada aí, porque a turma todinha... Aí foi o Mercadante, estava assim. Aí o Mercadante fez assim, uma cena para eu ir. Aí eu disse: o que é que a senhora quer? Eu disse: é um jovem que é doutor hoje, né, lá no exterior, veio, está trabalhando agora aqui. E então ele quer dar um abraço de agradecimento à Dilma. Ele disse: pois vamos ali para a subida da rampa. Aí nós ficamos, ele sabia como era que fazia, estrategicamente lá, aí então, a logística de lá, né? Aí nós ficamos pertinho da escada, aqui da rampa. Aí, quando lá vem a Dilma, aí ele foi e disse: Dilma, olha, a irmã Cleide aqui, e tem um jovem aqui. Aí Dilma, é ele que quer falar com você. Aí ele foi e disse que estava ali para agradecer, e o pessoal da família dele em São Miguel estava toda reunida, disse que choraram de alegria, porque o filho teve a oportunidade de agradecer diretamente a Dilma, né, por ser doutor, filho de agricultor, né, lá do interior do Ceará. E então ela disse que a mãe chorou muito, depois me contaram, e então ele abraçou, e ela também abraçou, e a Globo cobrindo.
Então, eu, quando vim tomar conhecimento de nós aparecermos naquele momento, foi uma pessoa do Piauí que me ligou e disse: está importante, abraçada com a presidenta Dilma e tudo mais. Aí saiu a minha foto, ele aqui, e eu, assim, bem encostadinha no ombro dela, né? Então, eu fiquei muito feliz. Eu ia levando também uma carta dos advogados pela democracia. E essa carta eu não tive... Não, parece que eu fiquei tão emocionada que não tive condição de entregar a Dilma na hora. Aí fiquei com essa carta e, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu faço? Aí Socorrinha, que é de Crateús, que mora lá, eu estava hospedada lá, ela tinha me inscrito para ter chance de entrar ali. Aí eu fui e disse: meu Deus do céu. Aí eu disse para o segurança: eu estou com essa carta dos advogados pela democracia para entregar a Dilma, e eu me esqueci de entregar na hora. Aí ele foi e disse: a senhora quer entregar? Ela está no gabinete, eu levo a senhora lá. Aí eu disse: eu vou procurar ver se eu encontro Socorrinha, para eu levar a Socorrinha. Não encontrei Socorrinha e eu não quis ir sem ela, porque ela que me fez chegar ali. Aí eu fui e disse: não, você entrega, diga que é dos advogados pela democracia da Paraíba que está mandando essa carta para ela em solidariedade. Aí ele levou, né? Eu deixei de abraçar a Dilma lá de novo, né, porque eu quis ser fiel naquele momento à pessoa que chegou a oportunizar, né, a minha pessoa e a do rapaz, né, que chegou para agradecer a ela. Então, são momentos muito fortes, e eu acho que quando o Lula foi preso em Curitiba, é outro momento assim, muito rico que eu queria compartilhar. Eu consegui... os amigos a me ajudaram a chegar lá de avião, fui, né, comprei uma passagem, até meu oculista da Paraíba, ele é muito petista e tudo mais, e quando eu chego para fazer consulta, é o que mais a gente conversa. Aí eu disse que tinha vontade de ir para Curitiba. Aí ele foi e disse: a senhora quer ir quando? Aí eu fui e disse: quando eu vou ver se eu faço uma campanha financeira, porque eu não posso pagar passagem, não. Aí ele foi e disse assim: me dê a conta. Aí eu disse assim, ele disse: quando a senhora já fez levantamento? Eu disse: fiz. Está em promoção em X. Aí ele foi, passou o dinheiro todinho na passagem. Disse: agora a senhora vai. Porque a senhora é uma militante muito forte, eu também sou, mas eu vivo preso dentro de um consultório para poder eu formar minhas 2 filhas. E a senhora vai. Aí passou o dinheiro da hora e eu fui. Aí uma turma de mulheres daqui, com Dilma, foi daqui, e nós nos encontramos no mesmo hotel, né? Aí, os 3 dias que elas estavam lá, eu passei no hotel com elas, mas depois eu queria ficar no acampamento Marisa Letícia. Aí eu fui lá, foi conseguida, a menina que coordenava, ela arranjou uma cabana da filha, mas a turma daqui não deixou de maneira nenhuma. Disse: não, a senhora não tem condição, chovendo muito. E os banheiros eram de bem 300 metros para chegar lá. E com escorregadio. Aí as meninas conversaram com nós não vamos deixar. Aí eu só sei que conseguimos uma casa de pessoal que é de origem italiana para eu ficar os 9 dias que faltavam, né? Eu fiquei lá. Aí, então, quando eu passei os 9 dias que era para poder eu vir embora, eu fiz um trabalho, assim que as meninas vieram, eu fiz um trabalho lá na vigília, que foi de visitar os inimigos da vigília. Aí, então, a coordenação queria que uma pessoa da coordenação fosse comigo. Disse: não. Eu fiz um trabalho no estado do Ceará de 9 anos de ouvidora agrária. Eu sei como abordar nos conflitos, e eu não vou com vocês, não, porque senão, quando eu chegar nas portas, então já vai indispondo o inimigo da vigília. Eu vou só que ninguém me conhece, então eu vou fazer as abordagens. E eu digo a vocês que eu fiz toda a visita, todas as casas de inimigas da vigília Lula Livre, explicando e tentando ver se tinha a possibilidade de eles compreenderem e reinar paz ali. Porque, finalmente, era justamente por causa do governo que ele fez, né, o projeto do partido, que nós estávamos ali, não eram vagabundos,
né? Ali não tinha ninguém vagabundo, além de trabalhadores rurais, tinha donas de casa, tinha pessoas que eram formadas, aí fui colocando para as famílias, né? E era muito interessante que as primeiras casas não abriram nem os portões, era eu por fora e a dona da casa por dentro, né? E fui tendo toda essa conversa e foi muito interessante que realmente reinou a paz, que ainda hoje a turma que fazia parte da segurança tem muito respeito e muito reconhecimento disso, né? Porque a gente ficava nas calçadas, as cabanazinhas, tudo ali, as tendas, né? Tudo nas calçadas. E, então, depois foi conseguido o terreno, que foi melhor ainda, né? Para alugar lá aquele terreno. Então, mas, mesmo assim, eu ainda passei 15 dias na vigília, né, e deixei registrado uma coisa assim boa de ação missionária, né, política, evangélica, né, que a gente não pode separar. O Evangelho, e o Papa Francisco já diz isso para a gente, né, que a vida em primeiro lugar, né, e agora fazer como uma história, né, a justiça social ela não pode se escapar da vida humana, né, e o partido tem isso. Eu fui homenageada agora na Assembleia e eu levei uma das irmãs, que não tem a experiência que eu tenho, né, nada. Ela ficou admirada da confraternização, assim, das alegrias dos encontros, dos reencontros que sentia. Eu tive uma emoção muito forte naquela noite. Nós vamos falar um pouco dessa noite. Já extrapolamos aí, com certeza, mais de 30 minutos, mas a irmã Cleide merece mais de 1 hora aí no nosso TBT. São 80 anos de história que caminham junto com os 44 anos do partido. E recentemente, na nossa homenagem na Assembleia Legislativa, você foi uma das homenageadas nesses 44 anos do partido. Falou um pouco aí da sua emoção, que trouxe uma irmã para participar com você. E realmente foram muitos momentos que não dá para a gente falar aqui, que ficam nas memórias das pessoas que lhe acompanhou aí durante toda a sua trajetória, principalmente como militante dentro do partido. Você falou, eu nunca abandonei o PT. Não. E como foi para a senhora realmente ser homenageada nesses 44 anos, vivendo o que nós estamos vivendo, que é novamente tendo Lula como nosso presidente, tendo aí a presidenta Dilma como presidenta do Banco BRICS, que realmente, principalmente para nós mulheres, é um alívio ver ela que conseguiu se reerguer novamente, ela ver em um cargo grande aí. Então, como foi para a senhora ser homenageada nesse dia? Enfim. Olha, quando eu recebi o convite, né, foi Ivanilde, que a pessoa lá do gabinete de Assis queria, e a Ivanilde foi, ela tentava e eu não atendia. Aí a Ivanilde foi quem me localizou e passou. No primeiro momento, eu fazia poucos dias, eu tinha mais ou menos 16 dias que eu tinha vindo aqui participar lá em Serrote Branco, município de Canidé. Eu vim para os 50 anos do assentamento, né, que eu também fiz parte da história, e o Moacir e o Eudoro Santana me convidaram, e eu tinha vindo. Aí, para mim, para essa idade, eu tenho 2 tromboses na perna esquerda. E, então, para vir de ônibus, mas mesmo assim, quando eu vim, aí, então, quando chegou o convite, que fazia pouco tempo que eu tinha voltado dessa viagem, que eu vim para a homenagem dos 50 anos celebrativos lá no Serrote Branco, aí, então, eu disse, mas outra viagem grande, não é? Uma noite toda de ônibus, a perna ela fica muito sacrificada. Aí, no começo, eu achei que não vinha. Aí, então, a Alice e a Marcinha, elas vinham da Bahia e passaram lá por casa. Aí, irmã, fosse a senhora fazer um sacrifício e ia. Peça passagem de avião. Eu disse, não. Eu acho que de avião é muito cara e eu não vou querer um negócio desse, não. Aí, quando as meninas vieram embora e tudo mais, eu digo, sabe, eu vou. Eu não sei se eu vou completar 80 anos agora em outubro. Eu disse, eu não sei se eu vou alcançar os 50 anos, que é uma outra data importante. Eu acho que eu vou. Aí Aí eu disse para Ivanilde, a dificuldade é uma passagem, porque eu ainda estou pagando. A outra, o meu salário é muito pequeno, eu fiz a opção, né, por isso.
E então eu disse, Ivanilda, mulher, isso não é problema não, eu falo quando é assim, sei o quê. Aí sei que deu certo, né, eles me ajudarem. Aí, então, eu comprei a passagem, vim e digo para você, eu cheguei na segunda-feira mesmo, de manhã, e eu fiquei titubeando, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu fui, convidei a Siebra para ir. Aí fui. Quando eu cheguei, nós chegamos às primeiras, naqueles bancos, naquelas cadeiras ali, nós chegamos às primeiras. Aí começou a chegar a turma, aí os veteranos, aqueles mais novos que também já vai sabendo quem é a gente e tudo, mas eu acho que na minha vida nunca abracei tanta gente como naquele dia. Eu abracei muito, e foi muita emoção. Eu digo a você que eu me segurei para não chorar, né? E de bloco de 10 e bloco de 10, meu nome é Raimunda, né? Aí bloco de 10, mas danado não foi por causa de Raimunda, né? Eles tinham combinado outra coisa pior. Né? Tinham combinado, porque só pode ter sido combinado aquilo. Porque quando eu cheguei no último bloco de homenageados, né, eu fiquei muito feliz. O Mário Mamede sendo homenageado, todo o pessoal da nossa vida, né, que nós construímos junto. Ajudei muito o Mário quando foi candidato a deputado e tudo. Ele ajudou também muito a gente para resolver coisas do interior. Eu devo muita gratidão a ele. Então, o que é que acontece? Aí, quando me chama, eu me levanto. Quando eu me levanto, que eu vou passando, que eu vou chegando, foi aquele chuveiro, a chuva de gente, foi parecia um enxame de abelha, né? Todas as mulheres se levantaram, quem estava lá na tribuna, já tinha, aí todo mundo aquele... Eu digo uma coisa, toda sinceridade, eu acho que Deus me inspirou que eu fizesse uma coisa para poder eu não chorar na hora. Foi quando eu disse, olha, vocês respeitam o Estatuto do Idoso, que você não pode fazer um negócio desse com uma velha de 80 anos, né? Então, tanto é que a Alice fez a foto, eu fiquei com a cabeça muito levantada, mas foi assim, um momento muito forte de completar 44 anos juntos, o partido, né? E com uma trajetória que eu não admito que alguém fique. Eu faço parte de muitos grupos lá na Paraíba, né? Mas a pequenez, às vezes, das pessoas que têm de desconhecer toda a parte da conjuntura, toda a parte da geopolítica, aí que, às vezes, determinada coisa, aí fica fortalecendo determinada. Aí eu não aguento, não. Por quê? Porque eu acho que quem constrói um partido com um projeto que tem o Partido dos Trabalhadores, não é? Então, nós devemos ter muito respeito. Se a gente diz que acredita na justiça social, num projeto político de inclusão, né? Então, se um percebe que tem um defeito, mas nós somos de humanos. Nós não somos parte de trabalhadores de santos, não. São pessoas humanas como aqueles que, às vezes, tecem a crítica, e é uma crítica que não é assim, não é construtiva, não, é uma crítica destrutiva, como se faz o opositor, não é? Então, eu passei esse período todo, os 44 anos, não vou mudar de partido de maneira nenhuma. Entra outras pessoas novas, com outros interesses, claro que entra, né? Mas eu acredito de que essa pessoa que está falando aqui, o interesse que eu tenho, tanto é que eu faço trabalho, ajudo aos candidatos, eu nunca pedi emprego, nunca, não é? Então, o que é que acontece? Eu exijo que cumpra o que prometeu em campanha eleitoral e priorize a justiça social, priorize as políticas públicas, priorize, né, de estar a serviço, e não é fazer de cabide, de poder, não. Eu exijo dos meus candidatos isso. Quem eu trabalho é na gratuidade, né? A gratuidade, sem estar exigindo isso, exigindo aquilo, de maneira nenhuma. Então, eu tenho isso como moral, né, para poder cobrar determinadas qualidades de alguém que queira calçar salto alto. Eu digo muito isso. Não calçar salto alto, porque nós somos servidores de uma pátria. E é uma pátria grande e é uma pátria de muita exclusão.
né? E você vê, eu trabalho em João Pessoa com os catadores de lixo e os de situação de rua. Eu faço parte, em 2020, eu criei, com um grupo de 17 pessoas, nós criamos uma fraternidade Santa Dulce dos Pobres, justamente para poder envolver muitos cristãos e cristãs que têm valores de somar força para poder a gente estar à base de estar a serviço, como Santa Dulce teve na Bahia, né, a serviço dos pobres, de olhar, ter compaixão e cuidar. Né? Então, eu estou lá e então eu vejo, né, toda a fragilidade de que encontra-se aquelas pessoas. A Catajampa, que é uma associação de catadores do bairro dos estados, né, a Egrinalda ela representa, ela é presidente da associação, mas também ela representa em nível nacional. Né? Então, todo sábado tem um sopão. Né? Então, eu dou base, né, de força, de fortalecimento a essa ação que ela faz, né, e daí fazer com que essas pessoas possam ser gente, né, que tem direito à moradia, que tenha direito a comer, como o Lula diz, tomar café da manhã, almoçar e jantar, né? E daí ter direito também a forma de trabalhar, né, e adquirir o pão com o suor do seu rosto. Né? Dar o pão, quem está com fome, não é emergência, mas a gente precisa empoderar essas pessoas, para não ficar eternamente mendigos nas ruas. Né? Então, o que é que acontece? Os 44 anos do Partido dos Trabalhadores, nós já, com o quinto mandato em nível nacional, isso é muito importante. À frente do terceiro mandato, um metalúrgico, com a cabeça que tem o Lula. Eu digo muito, às vezes eu estou lá em casa, deitado na minha rede, repousando um pouquinho, olhando para o retrato dele. Né? Aí eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu, são poucos que são gerados e paridos, criados com a mentalidade, com a metodologia, com as estratégias, com as táticas tão iluminadas como tem o Lula. Sinceramente. Aí, ontem eu fui fazer visita a umas fraternas. Aí, irmã Cleide, vamos fazer uma visita ao Lula no gabinete? Né? Então, nós estamos querendo ir. Porque eu tenho vontade de ir a Brasília quando eu melhorar, porque no segundo turno eu tive a segunda trombose. Então, quando eu tiver a autorização da geologista, que eu possa andar de avião, eu quero ir dar um abraço nele lá no gabinete de presidente da República. Quero dar um abraço. Né? Por quê? Eu tenho o Lula, eu acho que a dona Lidu, né, soube muito bem, eu acho que Deus agiu naquela gravidez dela e na educação que ela deu, porque ela continua iluminando. Né? E eu digo para vocês que minhas orações são todas desenvolvidas em torno do país e poupando a vida dele, porque é um exemplo para nós. Eu queria que o Partido dos Trabalhadores, os aliados, né, que tivesse essa grandeza, né, para que nós tivéssemos outros e outras, né, para que, quando a gente não tiver mais o Lula aqui, né, que nós tenhamos dezenas de Lulas. Primeiro, ter o espírito de simplicidade, não ser arrogante. Ter um espírito de humildade, para não ser autoritário. Ter um espírito de fraternidade, vendo que todos e todas que construíram esse Partido dos Trabalhadores devem ser enxergados com muito carinho, mesmo aqueles e aquelas que chegaram muito depois, que já estavam a estrada toda asfaltada. Que considere. Eu peço a todos e a todas, né, que, às vezes, tem deles que têm 2 anos de filiado, outros têm 2 meses, outros têm 5 anos, outros têm 20, outros têm 25, ocupe o cargo que for chamado a ocupar. Mas, por favor, sejam
Pessoas simples a serviço do projeto que nós sonhamos e tentamos construir nesses 44 anos, que não é brincadeira. Agora fazer como uma história, foram estradas que não foram asfaltadas facilmente. Nós encontramos, ainda encontramos muitos pedregulhos, muitos espinhos, né? Porque é um partido que causa inveja a muitos. É um partido de uma consolidação de forças, né, que muitos desejariam ter e não têm. Isso é para nos orgulhar? Não, é para nos fortalecer com energias positivas, de clareza, de que a estrela ela tem que brilhar para todos e todas, né? Então, eu gostaria de encerrar, né, se por acaso nós já estamos esgotando o tempo, de encerrar com esse apelo, que você pode chegar no partido hoje, com interesse de disputar uma vaga numa Câmara ou então uma vaga numa prefeitura, mas não chegue como oportunista. Chegue para servir, para se doar, dentro de um espírito de gratuidade, para que a justiça social possa ser feita para todos e todas, principalmente para aqueles ainda que não tiveram a oportunidade de ser gente, né? Mas são como pessoas que são invisíveis, pessoas que realmente são rejeitadas, pessoas... Eu ouvi de Fernando que todo sábado eu vou fazer a feira na feirinha aqui perto lá de casa, eu levo o quebra-jejum dele. E ele disse assim para mim, há 15 dias atrás, ele disse, tão bom a senhora, olha para a gente, traz, conversa, procura saber o que a gente está. Mas muitos passam aqui nessa calçada, não olham nem para a gente, acham que a nossa miséria passa para eles, né? Então, eu peço aos petistas, né, aqueles que estão chegando, principalmente, assuma o brilho da estrela, mas não a obscuridade da escuridão, da ganância, do poder e do ter, mas que seja realmente desprendido, humilde, né, como sempre nós tivemos, eu, pelo menos, esse espírito de solidariedade, espírito de simplicidade e não de ganância, mas de ver que o outro está feliz, o outro está ocupando o devido espaço, porque nós ajudamos a chegar nesse ponto. Então, um abraço. Eu posso agradecer agora? Pode então, sim. Eu já estou... Eu sou conversadeira demais. Aí, então, o que é que acontece? Eu quero me despedir de vocês, deixando um abraço fraternal, né? Um abraço de solidariedade e um abraço de uma velhinha que vai completar 80 anos no dia 28 de outubro, né? Que sempre teve esse gosto de ter o Partido dos Trabalhadores, né, administrando, legislando, né, e dizer que obrigada por essa oportunidade. E eu estou esperando uma audiência com o arcebispo para poder ir embora para Paraíba, porque o pessoal lá também está querendo que eu... Aí eu vou continuar sendo filiada aqui, eleitora aqui. A turma lá peleja para eu transferir, mas eu não transfiro. Por quê? Porque aqui eu conheço todas e todas, mesmo os mais jovens, né, eu sei por quem chegou, por que porta foi aberta, que janela foi, qual foi a forma como chegou. E muitas vezes a gente fica muito à vontade com vocês. Um abraço fraternal e obrigada. Nós que agradecemos, irmã Cleide, um grande prazer conhecer a sua história. Seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa TVPT. E nós encerramos mais um TBT tendo aulas com a irmã Cleide aqui. E até a próxima semana com mais um companheiro ou companheira do nosso TBT do PT.